Olá, tudo bem? Aqui é o professor Humberto. O assunto de hoje, arte contemporânea. A arte, de tempos em tempos, ela se atualiza. O que antes era conhecido como belo passa a não ser mais reconhecido como belo e surgem novas definições. O que a gente sabe hoje sobre arte, tradicionalmente falando, está muito relacionado ao período greco-romano e o Renascimento. E a nossa base de comparação está muito relacionada a essas ideias. Só que, a cada época, existe uma renovação dos conceitos de arte. Se no início a estética era de uma forma, ela vai se modificando. Cada época da história, a gente tem uma forma de definir o que é belo, o que é bom e o que é arte. Assim, em cada fase, novas fórmulas de se representar a beleza surgem. Em cada época, tem novas regras do que determina o que é bonito, o que não é, e o que é aceito e o que não é. Às vezes é determinado por questões religiosas e às vezes não. Como, por exemplo, quando o Renascimento surge, há uma negação do que se acreditava, do que se gostava antes dele, do período gótico, do período medieval. Então, o Renascimento surge propondo novas ideias, novas formulações, onde o homem passa a ser tão importante quanto o divino, coisa que na Idade Média era impensável. Tanto aí que Adão, que é o homem, é representado do mesmo tamanho de Deus, embora eles não se tocam. Cada movimento artístico que surge após o Renascimento vai mudando a forma de pensar e a forma de estruturar e de apresentar a obra de arte. A estrutura da obra de arte muda, o tipo de composição, a organização espacial, tudo isso vai modificando a cada novo movimento artístico. Mas até aqui as técnicas ainda são próximas. Ainda temos pintura, escultura, desenho e gravura, as técnicas planas e as técnicas tridimensionais. Elas se mantêm, muda a forma como elas são executadas. Outro ponto a se observar é a utilidade da arte. Ela passa, com o tempo, a ter uma responsabilidade de representar momentos históricos, representar a realidade, representando a realidade coisas que têm a ver hoje com a fotografia. Na época, como não havia, era a pintura, cabia a pintura e o desenho representar essa realidade. Havia então uma preocupação nessa representação, na fidelidade, em ser semelhante. Quando a fotografia se firma, surge uma libertação para a arte. A fotografia agora registrava a realidade e a arte se liberta, fazendo assim explorações e novas descobertas em termos de estética e de técnica também. Então, o impressionismo foi um movimento desse tipo que se viu livre da obrigatoriedade de representação fiel à realidade, da forma como era tradicionalmente feito, e passou a explorar a sua maneira, com liberdade, observando o efeito que a luz criava nas cores, ao natural. São artistas que trabalham diretamente do natural. Se libertando dessa obrigatoriedade, a arte se libertou também da forma figurativa, alcançando espaço na abstração. Então aqui já tem um rompimento muito grande em relação àquela arte antiga. Então dá para perceber que a cada época a arte se renova, cria novas maneiras de ver, novas maneiras de representar, novas maneiras de se apresentar. Surge então um movimento chamado pop art,
que questiona os bens de consumo, a repetição, a produção em massa e começa a colocar isso em seus trabalhos, utilizando de figuras e imagens que são usadas na publicidade, transferindo isso para a arte. Vale tudo. Qualquer imagem que seja comercial. Mickey, por exemplo. Garrafas de Coca-Cola, bandeira americana e histórias em quadrinhos. Outro movimento que surge nessa época é o minimalismo, onde buscava-se uma forma o mais simples possível, como esta, por exemplo, extremamente simples, apenas ocupando um espaço. O minimalismo aparece tanto em pintura, desenho e escultura, também na música, poesia e várias outras áreas. Muitas vezes utilizava-se equipamentos e materiais não comuns à prática da escultura, por exemplo. Esse trabalho é feito com lâmpada neon. Então surgem questões de ocupação espacial que antes não era uma questão tão latente. Até que surge um trabalho em uma determinada exposição, assinado por um artista inventado, esse R. Muth, que muda o rumo da arte. Essa obra de arte é um mictório que foi retirado de uma linha de produção, né, e impedido de ser usado em seu destino final comum, de um banheiro público, para ser transformado em obra de arte, colocado em uma exposição de uma galeria. O que o artista questiona com isso? Ele questiona a grande definição do que é uma obra de arte. A partir do momento que ela sai de qualquer ambiente e termina dentro de uma galeria. Mais ou menos assim, quer dizer que o que eu colocar em uma galeria passa a ser obra de arte? Ou ainda, qual o espaço para a obra de arte? E aí surge uma outra indagação, que é a questão da ocupação espacial, que a arte contemporânea começa a questionar e levar isso em consideração nos trabalhos contemporâneos. Um deles, as instalações. A instalação é um tipo de trabalho artístico que usa um espaço, seja ele público ou não, para montar a escultura, né? Não deixa de ser uma escultura, montar a instalação ocupando uma área. Uma grande questão da instalação artística é a questão da pessoa, do observador, interagir com a obra, ou seja, entrar nela, participar do espaço interno da obra. Na obra de arte tradicional, isso não acontece. Você chega num museu, eles não te deixam nem encostar. Já na arte contemporânea, as instalações artísticas geralmente chamam o público, chamam o espectador a interagir com elas. Dessa forma, propõe uma experiência sensorial de participar da obra. Na arte contemporânea existem várias formas artísticas que são novas em relação à arte tradicional. Uma delas é o happening, que é uma performance teatral que interage com o público. Então é proposto que o público participe de uma cena, né, criada. E essa cena nem sempre existe uma ideia inicial, mas ela não é ensaiada, ela surge no momento. Ela surge no momento que ela é apresentada às pessoas e as pessoas começam a interagir. Pode existir máquinas inventadas para isso ou simplesmente ações dos artistas. Outro tipo que parece muito com o happening é a performance.
Já a performance geralmente é ensaiada e o artista pode interagir com o público ou não. Ele pode simplesmente se apresentar e faz uma apresentação envolvendo não só apenas o corpo, como também efeitos, efeitos especiais. Tem uma relação muito forte com o teatro, com o circo, sempre propondo ao público uma mudança de visão sobre o objeto de arte. No caso, o objeto é o próprio artista. Muitas vezes, as instalações são também consideradas intervenções. Esse é um trabalho de um casal de artistas chamado Christo e Jeanne-Claude, que fizeram uma cortina entre duas montanhas e a estrada passa embaixo. Não atrapalha os carros a passarem, no entanto, chama a atenção das pessoas para aquilo, uma vez que não só é um objeto estranho na paisagem, como também não deixa que a pessoa veja a paisagem depois da cortina. Isso chama a atenção e faz com que as pessoas reflitam sobre várias questões em relação ao que é visto e ao que não é visto. Ainda sobre performance, tem um trabalho de uma artista muito reconhecida nesse campo, chamada Marina Abramovic, em que ela fica sentada em uma cadeira e uma cadeira à frente dela fica vazia, para que qualquer pessoa se sente e olhe nos olhos da artista por um tempo. É dito que nesse trabalho ela ficou num total de 176 horas sentada, observando quem quer que seja que sentasse à sua frente. O artista Cildo Meirelles cria um ambiente em uma única cor, com a intenção de criar uma experiência sensorial em quem por ali passar. Aqui um outro trabalho do mesmo artista, Cildo Meirelles. Um outro espaço surgido com a arte contemporânea é o espaço do grafite, que surge no meio urbano e tem artistas incríveis. Esse é o Ares, ele tem um trabalho muito interessante, sempre em espaço público, chama muita atenção e de uma qualidade técnica incrível. Esse é outro muito conhecido, chamado Banksy. Ele usa uma técnica chamada stencil, onde ele recorta formas vazadas em papel, coloca sobre a parede e aplica tinta. Então ele tem a imagem com uma aparência estética que pode ser repetida, né? Muito interessante. Mas ele mesmo desenha e faz os recortes. A arte urbana, a arte de rua, né? Ela traz uma ligação com várias questões sociais, com o cartoon também, com as denúncias de cartoon, de tirinha de jornal, tem uma ligação forte. Esse é de um artista chamado Dain, tem um trabalho muito interessante, é um desenvolvimento a partir daquelas letras escritas características dos grafiteiros de subúrbio. Ele desenvolve uma aparência tridimensional para a superfície plana das letras, muito interessante. Esse é o Kurt Wenner. Ele é interessante pois ele usa as técnicas de perspectiva para dar realidade à ilusão de ótica. A superfície é plana, não há buraco algum, mas ele cria o trabalho, que é grafite também, de uma forma que dá a impressão de ter profundidade. Então a arte contemporânea, como vocês podem perceber, ela tem uma abrangência muito maior do que os movimentos anteriores. Ela engloba não só a arte que continua sendo feita das formas tradicionais,
né? Pintura, escultura, desenho, como engloba também novas formas de se produzir arte. Entra a performance, entra o happening, entra o grafite e vários outros estilos, né? Vídeo arte, tem muitas possibilidades. Sempre questionando e abrindo o campo de visão para se perceber novas possibilidades estéticas. Nem sempre, não mais, é aquela preocupação com a beleza estética, a beleza tradicional. A beleza agora reside em outras explorações, mas importantes também. Espero que tenham gostado.